Olha só, deixa eu falar para vocês uma coisa. Se o evangelho ele vai ser espalhado para os quatro cantos da terra, se ele está sendo espalhado, eu acredito de alguma maneira o evangelho ele está sendo propagado, anunciado. Mas pela minha visão, o evangelho está sendo espalhado, propagado de uma maneira muito lenta. Por exemplo, dentro dos templos religiosos, o evangelho ele precisa ser espalhado da maneira correta, da maneira certa, né? Sem distorção da palavra. Então, muitas pessoas que frequentam os templos religiosos, muitos crentes, não todos, mas a maior parte, a grande massa dos religiosos, eles não têm ainda o entendimento do evangelho. Eles não têm o entendimento de Cristo. Eles falam no nome de Jesus, eles expulsam no nome de Jesus, eles fazem tudo no nome de Jesus, oram em nome de Jesus, mas na verdade não tem o conhecimento de Jesus, não sabe com quem anda, não sabe quem é de fato o Jesus e o seu mandamento, né? Na maioria das vezes o conceito religioso, né? Quando ele se depara, as pessoas religiosas quando se deparam com o caráter de Cristo, é um susto. É um susto incrível, chega a ser um abismo de diferença de pensamentos, né? As pessoas, quando elas se deparam com Cristo, falam, não, Cristo, ele é profano. Quando eles conhecem verdadeiramente Cristo, eles chegam a dizer que Deus é louco, que Deus errou, que isso não é Deus, isso é o diabo. Eles fazem a confusão de Deus até mesmo com o próprio diabo. Por quê? Como diz Paulo, eles não entendem o poder do Evangelho, eles não entendem o poder do Evangelho, e por não crer no poder do Evangelho, para eles se torna uma loucura. É loucura. Porque Deus é uma loucura. Aquele que nem seu próprio filho poupou, mas antes entregou por nós. Cara, isso é loucura. Por amor. Eita, como assim? Por amor? Se entregar? Mas se entregou por quem? Porque você se entrega muitas das vezes, faz alguns sacrifícios humanamente, por pessoas que têm méritos, por pessoas que são dignas, por pessoas que merecem, por pessoas que se esforçam, por pessoas decentes, por pessoas que no conceito religioso são certas, corretas, não é isso? Conservadoras, né? Costumes, cheios de dogmas, de doutrinas. Aí você fala, vale a pena sacrificar por essa pessoa, porque essa pessoa merece. Mas Deus enviou seu Filho. O sacrifício foi para aqueles que são indignos, aqueles que são cheios de pecados, aqueles que são totalmente errados, aqueles que não prestam segundo o seu conceito, aqueles que são zero à esquerda, aqueles que não têm costumes e nem são conservadores de doutrinas, de dogmas e de disciplinas diversas. Não. Deus morreu, Jesus morreu na cruz para perdoar e para salvar o pecador. É o pecador. Quem é o cara errado? Então chega a ser uma loucura. As pessoas não conhecem ainda. O evangelho precisa ser propagado, ser propagado, mas de maneira correta, de maneira certa. Não é que não tem líderes, existem líderes. Eu acompanho alguns líderes religiosos não, alguns líderes que seguem a Cristo, que passam o evangelho de maneira certa. Mas tem muitos líderes religiosos que distorcem, a maior parte, a grande massa dos líderes, eles distorcem o evangelho. Então, para ser propagado nos quatro cantos da terra, precisa ser propagado de maneira correta. Os crentes, as pessoas, o ser humano precisa conhecer o amor de Deus, quem é Deus realmente, a obra de Deus, a vontade de Deus, que é que todos nós conhecemos, a vontade dele é que todos nós conhecemos o seu amor no seu filho, que é o nosso representante,
E enfim, tá bom? Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Até uma próxima reflexão. A paz de Cristo.